Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos dá de comparecermos nos teus átrios com cânticos, com hinos, para vivermos a comunhão, para prestarmos-te culto. E agora, ó Deus, te pedimos, fale conosco através da sua palavra, que o propósito para o qual ela é enviada possa ficar entendido, compreendido, claro no coração de cada um. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 22, diz assim: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam, pois, os judeus e o interpelaram: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vo-lo disse, e não credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Quero usar esse texto para nós falarmos da missão de Jesus em busca dos perdidos. Às vezes nós não temos uma ideia correta do que é estar ou não perdido. Como introdução, eu gostaria de convidá-los para imaginar. Você já deve ter presenciado um cãozinho de estimação quando ele se perdeu, ficou vários dias perdido. Pode imaginar o comportamento dele quando ele ouve a voz do dono? A alegria, a euforia com que ele corre, porque eles eram íntimos, eles tinham algo em comum, eles se conheciam. E esse distanciamento de estar perdido trouxe sofrimento para ambos, embora um seja racional e o outro irracional. Mas quem já presenciou, quem viveu isso, pode imaginar a alegria de um animalzinho. É a mesma coisa que você imaginar um náufrago que está à deriva e está perdido, ele não tem possibilidade de viver, e de repente, no meio de um nevoeiro ou na escuridão da noite, ele ouve a voz de um salva-vida. Você pode imaginar a euforia, a alegria que há no coração dessa pessoa que estava perdida até então. Jesus disse que ele veio
para buscar os perdidos. Ele falou: eu não fui enviado para outra coisa senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perdidos. Às vezes a pessoa fala: eu estou meio perdido, estou meio sem saber. Ou às vezes ele afirma: eu estou perdido, mas nem sempre ele sabe o que ele está dizendo. Perdido significa alguém que se perdeu de Deus. E ele está caminhando para a perdição. A perdição é o destino final dos perdidos. Só não vai para a perdição aqueles que foram encontrados e se encontraram com Deus, que são chamados de salvos, de alcançados. Por isso a Bíblia usa o termo perdidos, perdição. Jesus falou: olha, a minha missão é essa, eu vim, estou aqui, e sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando os perdidos. Quando que eles se perderam? Desde o Éden. Quando o homem pecou, Deus expulsou do Éden, e agora ele não pôde mais falar com Deus, não tem mais comunhão com Deus. O homem passou a viver uma vida sem Deus e se perdeu, se adaptou à vida de perdido. Mas não foi da vontade de Deus nunca que o homem vivesse perdido. Tanto é que logo que o homem rompeu com Deus, Deus já fez uma promessa de um Salvador, para que ele vivesse nessa esperança, para que ele morresse nessa esperança. Então, queridos, perdido é a condição do homem que se encontra em relação a Deus. E às vezes o homem, na sua caminhada, ele acha uma igreja, conhece alguém de Deus, conhece a palavra de Deus, hinos que falam de Deus, mas nem sempre ele se encontra de fato com Deus. E a igreja de Deus não é Deus, a palavra de Deus não é Deus, louvores a Deus não é Deus, profetas de Deus não são Deus. E é muito comum as pessoas pensar que teve um encontro com Deus, quando na verdade ele nunca nem se sentiu perdido. Ele nunca teve essa alegria do reencontro, nunca experimentou essa condição. Veja que Jesus está falando com religiosos, que eles estão questionando Jesus, dizendo que eles não acreditam que Ele é Deus. Ele falou: sabe por que vocês não acreditam que eu sou Deus? Porque vocês não são minhas ovelhas. Eles são filhos de Abraão, mas não eram ovelhas de Jesus. Falou: e por que vocês não são minhas ovelhas? É claro que vocês não acreditam em mim. Se vocês fossem minhas ovelhas, as minhas ovelhas são ovelhas perdidas que foram achadas, então elas têm um grande prazer no reencontro. Há uma grande alegria, um grande contentamento, há uma obediência, há uma entrega. Eles não, eles estavam questionando Jesus. Usando o exemplo do animal, se alguém encontra um cachorro perdido e não há a euforia do encontro, é porque eles não se conheciam antes. Se um está procurando e o outro está perdido, e ao se encontrarem eles não têm nenhuma reação, significa que eles não se conheciam. Não há nenhum vínculo, não há nenhum elo entre eles. E a Bíblia diz, olha que assustador isso, que Jesus, quando começou a pregar o Evangelho em busca das ovelhas perdidas, ele logo entendeu que Israel vivia como ovelha sem pastor. Como que Israel está vivendo como ovelha sem pastor, se Jesus é o pastor de Israel? Ele é o grande pastor. Israel é a nação do grande Deus Jeová. Como que essas pessoas, tendo um Deus que se revela a eles, que vive no meio deles, que desceu até eles, vivem como se ele não existisse? Sabe o que esse versículo de Mateus 9,36 está dizendo? Estes religiosos estão no meio do povo de Deus e perdidos. Eles estão com o livro de Deus, na casa de Deus, fazendo cerimônias para Deus e perdidos. Como isso foi possível? Por causa disso que eu acabei de dizer, se encontraram com o livro de Deus, com o povo de Deus, com algum profeta de Deus, mas nunca conseguiram ter a experiência de ter um reencontro com Deus. Deus era algo professado, teorizado, mas não experimentado. Em Mateus ainda 10:6,
Jesus, quando comissionou os discípulos, falou assim, vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu vim para elas e eu quero que vocês vão pregar o evangelho para elas, porque elas estão perdidas. Todos nós conhecemos a passagem que Jesus ia passando debaixo de uma figueira, e Zaqueu estava em cima, escondido, ele só queria ver Jesus passar. Jesus olhou para cima e viu ele e falou, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E ali, de bate-pronto, Zaqueu ficou tão feliz de reencontrar com Jesus, que ele falou, Senhor, se eu roubei alguém, eu devolvo quadruplicado. E eu também quero repartir metade da minha fortuna para os necessitados. E Jesus, avaliando essa euforia do encontro, falou assim, olha, esse era um perdido. Para todo mundo ali, ele era um terrível traidor, ele era um cobrador de imposto de judeu, sendo um judeu. Porque Jesus falou, esse homem aqui é filho de Abraão, estava perdido. Estava adaptado ao meio, ganhando dinheiro, se virando, trabalhando para Roma. Para todo mundo, Jesus não podia falar aquilo para Zaqueu. Ele é um publicano. Ele pertence a uma classe detestável de pecadores, são traidores da pátria. Mas a euforia do encontro, Jesus só falou, eu quero pousar na sua casa hoje. Vou dormir lá, vou pousar lá. Isso gerou uma alegria, um contentamento, e Jesus disse, eu vim para os perdidos, e está aqui um perdido, um filho de Abraão. E a gente vai encontrar tantos outros textos, como a mulher cirofenícia, quando corria atrás de Jesus, pedindo para resolver o problema dela, e Jesus falou, olha, eu vim primeiro aos filhos de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas, estou procurando por elas. E nesses textos de Mateus e de Lucas, Jesus deixa claro que tem muita gente no meio do povo de Deus e está perdido. Eles eram filhos de Abraão, estavam no templo, eram religiosos, eram doutores e viviam como ovelhas sem pastor, perdidos dentro da igreja. Por quê? Nunca se deu na vida deles esta alegria de duas pessoas que se distanciaram por um tempo, mas nunca quiseram viver uma longe da outra. Um estava procurando e a outra estava esperando ser encontrada. O bom pastor procurando a ovelha e a ovelha que não consegue viver sem ele. Quando ouviu a voz, imediatamente ela se pôs a seguir. Veja que Jesus está sendo questionado por religiosos que vão pegar pedra para jogar nele, porque ele falou que ele era Deus. E eles disseram, eu não acredito que você é Deus. Alguns chegaram a adjetivá-lo, dizendo, ele é um louco, ele está endemoniado. Aí o outro disse assim, mas como que ele pode estar endemoniado se ele cura cegos? E Jesus divide os religiosos. Ele tem feitos de Deus, obras de Deus, mas falar que ele é Deus, e eu estou vendo ele aí do meu tamanho, comendo a comida que eu como, vivendo onde eu vivo, num corpo como o meu, ou ele está endemoniado ou ele está louco. Aí Jesus diz assim, olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. São as ovelhas perdidas da casa de Israel, elas ouvem a minha voz. Elas não somente ouvem a minha voz, mas elas me seguem. E Jesus disse, eu dou para elas a minha vida e vou dar a elas a vida eterna. E ninguém tem poder de arrebatá-las das minhas mãos. Olha que promessa para quem é de fato ovelha de Jesus. Falou, as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me seguem. Não seguem o estranho. Não seguem qualquer um. De modo nenhum seguirão o estranho. Elas conhecem a minha voz. E quando elas ouvem a minha voz, elas não questionam. As que não são ovelhas, questionam. Eles questionavam Jesus e falou, já sei por que vocês não creem em mim. Porque vocês não são minhas ovelhas. Minhas ovelhas não fazem isso. Isso vale em todos os tempos e em todos os lugares. Por que elas não questionam? Estavam perdidas. E ouviu a voz do Salvador. Nós éramos malditos filhos de Adão. E Deus veio até nós e ouvimos a sua voz. Vamos questionar o quê? O que um perdido quer? Ser achado. Agora, quando alguém fica medindo Jesus, avaliando suas palavras,
discordando dele. Ele falou, olha, não é minha ovelha. Por isso essas promessas não são para ele. Ele falou assim, olha, as minhas ovelhas eu as conheço pelo nome. Dou a minha vida por elas. Vou dar a elas a vida eterna. E o Pai as me deu, ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Elas nunca perecerão. Nunca. Tem gente que ainda acha que é uma desvantagem ser ovelha. Olha a bênção de ser ovelha. Mas os que não são ovelha, não conseguem ouvir a voz, não conseguem seguir. Segue um tempo, não segue outro. Não existe essa alegria, essa euforia do encontro. Não existe essa obediência absoluta, porque a ovelha não se autodireciona, a ovelha não se autoprotege, a ovelha não se autoprovê, não tem vida própria. A ovelha, sem a proteção do pastor dela, ela é uma bela de uma presa, só isso. Ela não é uma predadora, ela é uma presa. E por ela ter este comportamento, é que Jesus disse que ele assumiu as suas ovelhas e elas jamais perecerão. Falando da gente, os gentios, porque aqui ele está falando para Israel, ele falou assim, olha, em 10:16, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Olha Jesus se referindo a mim e a você. E a todos os gentios. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, a mim me convém congregá-las para que eles sejam um só rebanho e um só pastor. Eu vou adiante delas. Está dizendo, onde elas estiverem, eu vou adiante delas. Eu vou congregá-las e elas serão um só rebanho e será um só pastor e eu vou adiante delas. Então, o texto que Jesus está dizendo para Israel, ele está dizendo para todos nós. Dizendo, se você é ovelha, então você tem essa promessa de Jesus. Você jamais perecerá, que ninguém jamais poderá te roubar da mão dele, porque você foi uma dádiva do Pai para ele, e ele veio exatamente para dar a vida dele por você, ovelha. É muito confortante, é muito abençoador você saber que Deus me amou, se importou comigo, me desejou, me pensou, planejou, e para não me perder, Ele deu a vida dele por mim. Por que Ele fez tudo isso? Porque eu estava perdido. Esse foi o preço de me achar. E agora, quando eu sou achado, vou questionar sua voz? Você acha que um náufrago que está perdido no meio de um nevoeiro ou em alto mar, ele vai questionar a voz do salva-vida, dizendo, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Quem é que você quer? Na mente de quem cabe isso? Um perdido questionando o seu Salvador. Mas isso é coisa de religiosos, sabe por quê? Porque eles não se sentem perdidos. E quando Jesus disse que ele era Deus, eles pegaram pedras. E sabe o que ele disse calmamente? Ele falou assim, vocês conhecem todas as obras que eu fiz no meio de vocês. Por qual dela vocês vão me apedrejar? E aí eles disseram, não é por nenhuma obra boa que você fez que nós vamos te apedrejar. Nós vamos te apedrejar porque você disse que é Deus. Se Jesus tivesse vindo como Deus, na sua glória, imediatamente ele seria reconhecido por todos na terra, mas imediatamente todos seriam fulminados. Porque o homem não pode ver a Deus e viver. Imediatamente todos seriam destruídos. Em fração de segundo, quando ele manifestasse a sua glória aos perdidos filhos de Adão, nós saberíamos, é Deus. Mas ninguém viveria para completar a frase. Só tem um jeito dele vir até nós e não nos matar, é se tornando um de nós. E aí ele deixa a sua divindade, ele assume uma forma humana, fica pequeno, fica limitado, fica feio, porque os nossos pecados estão sobre ele. Por que ele ficou pequeno? Ninguém pergunta. Por que ele ficou limitado? Ninguém pergunta. Por que ele está feio? Ninguém quer saber. Porque as minhas maldições estão sobre ele, porque o meu pecado está sobre ele. E agora eu olho para ele e o vejo pequeno, feio,
maldito, falo, não creio que você é Deus. Imagina que Deus vai ficar desse jeito. Não creio. Aí Jesus disse, se eu não tivesse vindo assim e feito obras, se eu faço obras, vocês não acreditam. E se eu não faço, vocês diriam que Deus não veio fazer obra no vosso meio. Então sabe o que acontece? Vocês não se sentem perdidos. Vocês se adaptaram à vida sem Deus. Gostaram de viver como perdidos. E a única coisa que vocês não estão considerando é que o fim de um perdido é a perdição. E a perdição é eterna. Por exemplo, olha para o comportamento da humanidade hoje. Vê se eles se sentem perdidos. Vê se eles estão preocupados no final de um dia, no final de semana, num feriado, no final de ano, no dia a dia. Vê se eles têm um comportamento de alguém que pesa sobre eles uma eterna condenação de morte. Não, eles estão bebendo, rindo, brincando, farreando. E quando alguém diz para eles, Deus, que Deus? Isso é coisa de quem gosta de religião, que Deus? Estão questionando. Não se sentem perdidos, não acreditam que Deus existe, não acreditam que Deus está procurando por eles, não acreditam que Deus quer salvá-los. Se adaptaram à vida de perdidos. Mas a grande maioria tem seus deuses, tem suas religiões, tem suas igrejas. Alguns têm a palavra de Deus, alguns conhecem profetas de Deus, alguns já ouviram mensagens de Deus, mas continuam perdidos de Deus, nunca mais se encontraram com Deus, desde Adão. E você percebe isso pelo comportamento deles. Mas você vai perceber na vida de muitas pessoas que quando tiveram um encontro com Deus, nunca mais se afastaram dele. Foi uma aproximação que a Bíblia chama de salvação. Foram salvos, estavam perdidos, em algum momento eles ouviram a voz do Salvador e aquele vazio que eles tinham dentro dele, que eles nem sabiam definir o que era o desejo de se encontrar com o seu Criador, com o seu Salvador, foi preenchido, e isso gerou um contentamento, uma alegria, o gozo da salvação, e eles não se apartam mais. O tempo todo estão juntos. Não querem se perder mais de Deus. Esse povo é chamado de igreja, esse povo é chamado de ovelhas. E Jesus disse, é isso mesmo, ninguém nunca mais vai tirá-los da minha mão. Ninguém tem poder para arrebatá-los, porque vocês foram dados por meu Pai. Meu Pai me deu, e ninguém pode arrebatá-los das mãos de meu Pai. Mas quando os religiosos disseram para Jesus, nós vamos te apedrejar porque você está dizendo que você é Deus, ele é Deus. Por que ele não parece Deus? Porque se ele viesse como Deus, ele não nos salvaria, ele nos mataria. Se um rei saísse com a sua roupa real, com a sua coroa, com os seus súditos para andar no meio da plebe, todo mundo ficaria perto dele, ó rei. Mas se ele se vestir como um comum e ficar no meio do povo e disser para alguém, eu sou o rei, eles vão gargalhar. Talvez batê-lo pela afronta. E foi isso que Deus fez. Ele veio até nós e ficou de um tamanho possível, sem nos destruir. E aí, quando ele fica de um tamanho possível, de uma forma possível, habitando em nós, no nosso meio, aí a gente não acredita mais. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 no meio deles, eu estou. Mas são poucas pessoas que falam, Deus está aqui, eu creio. E embora eu sinta ou não sinta, se alguém acredita ou não acredita, eu creio, porque ele disse, ele é um Deus que cumpre o que diz, ele está comprometido com a sua palavra, portanto, ele não está com raios e trovões, ele não está com luz e glória, porque se ele fizesse isso, ele não poderia estar aqui. Se ele viesse aqui como ele é na sua glória, ele não poderia estar aqui, não diante de nós, ele nos mataria. Então ele vem de um jeito em que nós podemos suportar, mas de um jeito que ele está no nosso meio, que nós podemos suportar, olha o desprezo que ele recebe. Olha a afronta que ele suporta todos os dias dos próprios filhos de Deus, os religiosos.
porque ele se fez pequeno, porque ele abriu mão da sua glória, porque ele se fez maldito, e por isso a gente o questiona, por isso a gente o apedreja, por isso a gente resmunga, por isso a gente fala, não acredito. Questionamos sua palavra, questionamos sua presença, questionamos seu agir. Por quê? Porque ele se fez um de nós. Então, queridos, ele teve que se humilhar, ficar maldito para nos salvar. Por isso, mas ele é o grande Deus Todo-Poderoso. Jesus, naquele corpo humano padrão do judeu, em que ninguém olharia para ele e diria, tu és o Cristo. Ele falou, eu e o Pai somos um. Senhor, mostra-nos o Pai. Como que vocês falam para mim, mostra o Pai? Vocês não estão me vendo? Nós somos um. Embora eu esteja aqui dessa forma, eu sou o grande criador de tudo isso daqui. O grande sustentador. Sabe por que eu estou desse tamanho? Nessa forma, para te salvar. Vim aqui para você poder me ver, para você poder me ouvir, para a gente poder estar junto. Se eu viesse de uma outra forma, a gente não poderia ficar junto. Ele não pode, como grande eu sou, habitar dentro do meu coração, porque os céus dos céus não pode contê-lo, somente através do seu Espírito, mas aí eu não acredito. Aí ele fica pequeno para poder me salvar, ele se humilha, fica maldito, se torna um de nós para nos salvar, e eu fico dizendo, olha, se ele viesse de um jeito que ele me matasse, com toda a sua glória, eu acreditaria que ele é Deus. Então esta é a situação em que o mundo religioso se encontra hoje. Quando alguém alega qualquer coisa mirabolante, quando alguém alega qualquer coisa grandiosa, alguém percebe que ali, mesmo que seja uma pura alegação, ele acha que ali tem Deus. Mas num lugar, na simplicidade de duas pessoas que se apegaram a Jesus, se encontraram com ele, nunca mais se apartaram dele, como ovelhas da casa de Israel que estavam perdidas e foram achados. Onde estiver 2 ou 3 pessoas, a gente não tem às vezes mais a mesma alegria, o mesmo contentamento de quando nos encontramos com ele. Jesus disse para ele, vocês estão perdidos e não sabem que estão perdidos. Assim como o mundo está perdido e não sabe que está perdido. O mundo está festejando. O mundo está dançando, o mundo está brincando, o mundo está na maior alegria. E está indo para a perdição eterna, que é o lugar dos perdidos. Nós que somos ovelhas da casa de Israel, quando a gente ouve a voz do Salvador, acabou todo medo, acabou toda insegurança, fomos encontrados. Fomos achados. Nos perdemos dele lá em Adão, mas fomos encontrados no tempo de Cristo. O Senhor nos achou, fomos achados. Ele disse, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ele nos achou. A partir do momento que ouvimos a sua voz, acabou o medo. Ele é a nossa provisão, ele é a nossa segurança, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso tudo. Por isso nós não aceitamos nos apartar dele. E ele ainda falou para os judeus, não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? Por que vocês estão estranhando que eu esteja dizendo para vocês que eu vim do Pai? Jesus citou para eles o Salmo 82, 6. O texto está dizendo que os magistrados da época, que tinham da parte de Deus a função de julgar os filhos de Deus, porque eles tinham a missão de julgar, eles eram chamados deuses, porque eles exercitavam juízo, exerciam juízo. Mas como homem sereis consumidos. Lá diz, sereis Deus, mas como homem sereis consumidos. Por quê? Porque eles falharam na sua missão de fazer a justiça. E aí o versículo seguinte diz, ó Deus, levanta-te sobre a terra, falando de Jesus, porque Israel falhou na sua missão de julgar, porque Deus deu a eles o privilégio de serem representantes de Deus e julgar filhos de Deus. Mas eles falharam na sua missão. Então agora, quem é que vai cumprir essa missão? É Jesus. Aí Jesus se levanta da terra
se torna humano para exercer o juízo, e ele não vai cair como os juízes da época de Israel, ele vai prevalecer. Então ele disse: está escrito na vossa lei. Agora, irmãos, para encerrar, preste bem atenção. Se Jesus falou, você devia saber isso daí que está escrito aí, e cita um salmo desse tamanhozinho assim, e fala para os religiosos: vocês deviam cumprir isso daí. Que ele não nos diria, depois de ouvirmos tanto que nós ouvimos da lei, o quanto nós sabemos? E olha o nosso comportamento às vezes em relação a Deus. Veja o quanto o homem se perdeu. Jesus usa um salminho desse tamanho. Vocês não sabem que está escrito: vós sois deuses? Falando dos juízes que julgavam como representantes de Deus na época deles. Por que vocês estão estranhando que eu estou dizendo que eu sou Deus? Se Deus chamou de deuses aqueles que eram representantes de Deus no Antigo Testamento, como ele chamaria agora o seu filho amado? Como é que vocês acham que ele deve ser chamado? Vocês sabem disso. E eu fico imaginando, e o povo de Deus hoje que sabe tanto de Deus? Cadê essa alegria do encontro? Cadê esse entusiasmo de alguém que foi achado? Nós somos, queridos, as pessoas que estavam no corredor da morte, e era morte eterna. Pesava sobre a minha cabeça uma sentença de morte. Eu estava no corredor da morte. E não era a morte física, não era a morte eterna. E Jesus me salvou, dizendo: eu morro por você para te dar o direito de viver. Como é que eu vou questionar esse meu Salvador? Como que eu posso não amá-lo? Como que eu posso não ter empolgação, alegria de encontrar com Ele e adorá-lo? Como eu vou oferecer a Ele um louvor mecânico, puramente religioso? Sei onde eu estava, sei o quanto que eu estava perdido. Tem duas coisas acontecendo no mundo hoje que é teologicamente inexplicável. Primeiro, é porque o povo de Deus que estava na condenação eterna e hoje estão salvos por Cristo, não se alegram com Ele. E a outra coisa mais inexplicável ainda, como é que o mundo, com uma pesada condenação de morte eterna, consegue se alegrar na perdição? Percebe o tanto que a gente se perdeu? Tanto que a gente se distanciou de Deus? A maioria nunca mais se encontrou com Deus. Portanto, não tem a alegria da presença de Deus. É um encontro com a religião, é um encontro com um método, é um encontro com a palavra, é um encontro com alguém de Deus. E qualquer tipo de encontro, ainda que você se encontre com o maior homem de Deus na terra e viva com ele, ele não trará para a sua vida a mesma alegria do encontro com Deus. Ainda que você estude a Bíblia, decore ela em todos os versículos e defenda todos os seus pontos doutrinários de cor, ainda que você fale da Bíblia mais do que qualquer pessoa, isso não substitui o encontro com Deus. Tudo isso pode produzir algum tipo de contentamento, mas nada se compara do encontro com Deus. De onde o homem se perdeu, e ele só deveria cessar a sua busca ou voltar a se alegrar no dia que ele se reencontrasse com o Senhor. E alguém diz: mas como é que eu faço para me encontrar com o Senhor? Ele disse: eu estou à procura das ovelhas perdidas da casa de Israel. As minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. E eu acredito que todo mundo que foi chamado para ser ovelha ouvirá a voz do Senhor. E aqueles que ouvirem e começarem a questionar e não dar crédito, ele falou: não são minhas ovelhas. Não são. São pessoas que não vão manifestar esta alegria, esta euforia do reencontro. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que o Senhor possa colocar sempre no nosso coração este contentamento de sermos ovelhas perdidas que foram encontradas pelo Salvador Jesus Cristo. Antes de orar, pense assim. Talvez você já desanimou de ter um encontro com Deus, porque um dia você achou a igreja de Deus e se frustrou.
Talvez um dia você achou pessoas de Deus e se frustrou. Talvez um dia você já frequentou muitos cultos a Deus e isso pode ter te proporcionado algum tipo de prazer, mas não te preencheu totalmente e se frustrou. E talvez por isso você até desistiu de ter uma comunhão mais íntima com Deus. Talvez o inimigo até te convenceu de que Deus não é possível. Talvez você tenha dito assim: acho que as pessoas só dizem que têm comunhão com Deus. Elas só falam. Queridos, nada, absolutamente nada pode substituir a nossa comunhão com Deus. Só Deus pode nos preencher. Só Deus pode nos fortalecer. Só Deus pode nos curar. Só Deus pode nos prover. Só Deus pode nos proteger. Só Deus pode nos iluminar. Tudo que nós mais precisamos e tudo que nós mais queremos, essas coisas só existem em Deus. Não pare a sua busca. Fique atento à voz dele. Ele disse: as minhas ovelhas vão me ouvir. Elas vão me seguir. Eu vou dar a minha vida por elas. Eu vou dar-lhes a vida eterna. E nunca perecerão. Nunca. Jamais perecerão. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Depois de um dia de trabalho, viemos Te adorar. E acabamos, ó Deus, de ouvir a Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, que nós somos perdidos pecadores, que fomos encontrados. Mas não queremos, ó Deus, que isso seja simplesmente uma confissão de lábios. Nós queremos, ó Deus, sentir a alegria do encontro. A felicidade do relacionamento. Deus, quem ouve a sua voz, quem sente a sua presença, quem sente o seu amor, não sente falta de nada, não sente medo de nada, não está mais preocupado com nada, porque o Senhor é tudo, ó Deus, que as suas ovelhas precisam. Ó grande pastor das nossas almas, o Senhor que vai adiante das nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, quando andamos como ovelhas errantes, quando na nossa carne somos inclinados, ó Deus, a questionar, a se autodirigir. Nós te pedimos perdão, Deus, em nome de Jesus. Perdão em nome de Jesus. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha estabelecer no nosso meio, nós que estamos aqui, viemos te adorar, que o Senhor venha estabelecer este relacionamento, restabelecer esta comunhão, que o Senhor venha, ó Deus, fazer cada um sentir que isto é possível, que foi para isso que o Senhor veio, que o Senhor não veio para nos encaminhar a uma religião, que o Senhor não veio, ó Deus, morrer na cruz para que tivéssemos outra coisa que não seja, Senhor, a sua presença maravilhosa na nossa vida. Por isso, Deus, eu te peço, elimina todas as barreiras, todas as dificuldades que estão impedindo, ó Deus, o teu povo de ter esta comunhão, este reencontro.
de se sentirem como ovelhas que foram achadas pelo pastor e que repousa sobre eles agora uma promessa de vida eterna e que jamais serão arrebatados das suas mãos. Permito a Deus que todos nós aqui hoje possamos sentir isso, ó Deus, no nome de Jesus. Deus, se tem aqui alguém doente, triste, ferido, desanimado, oprimido, nós oramos por eles, ó Deus, em nome de Jesus, porque na Tua presença há libertação, no Teu nome há poder para curar, no Teu nome, ó Deus, há poder para fazer os Seus grandes feitos. Por isso, ó Deus, tudo e qualquer coisa que exista na vida dos Teus filhos que não vem da Tua parte, que são, ó Deus, heranças malditas de Adão ou ciladas do inferno, nós nos levantamos no poder que há no nome de Jesus para destruí-las, pelo poder que há no nome de Jesus, para que o Teu povo seja curado, ó Deus, feliz, alegre, cheios de vida na Tua presença, mesmo habitando, ó Deus, numa terra infernal, que possamos viver a alegria do reino dos céus dentro de nós. No nome de Jesus é que nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.